Meu colega médico, para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse canal em que nós teremos a oportunidade de discutir casos clínicos, estudos científicos, temas relacionados à obesidade, ao sobrepeso, às novas terapias, aos novos tratamentos nestas áreas. Muito se avançou nos últimos anos e eu acredito que você esteja no estágio em que eu já estive também. Na nossa formação, nós fomos muito bem preparados para o atendimento, para o tratamento, para o reconhecimento das repercussões relacionadas à obesidade. E que repercussões são elas? Os grandes representantes, as grandes repercussões cardiometabólicas são a hipertensão, diabetes e a dislipidemia. Na faculdade, na escola de medicina, eles ensinam isso muito bem para nós. Mas e o tratamento da obesidade em si? Esse é um conceito um pouco mais recente. Através dos estudos recentes, mostrou-se que na obesidade existe um estado inflamatório de baixo grau, permanente nos indivíduos que têm um acúmulo anormal de tecido adiposo. E isso são conhecimentos recentes. Foge um pouco daquilo que nós aprendemos no que diz respeito à inflamação. O que é inflamação? Aprendemos que a inflamação classicamente tem calor, rubor e dor. Isso é uma inflamação. Mas nos pacientes com obesidade e emagrecimento não existem esses achados clássicos de inflamação. Por isso que se chama inflamação de baixo grau. O paciente com obesidade e emagrecimento ele tem um status inflamatório e não gera, muitas vezes, sintomas aparentes. E isso, muitas vezes, se inicia no intestino, com alimentação inadequada, com baixa ingesta de vários tipos de alimento, principalmente as fibras. Ocorre uma seleção, digamos assim, de bactérias patogênicas no nosso intestino que vão produzir uma série de substâncias que vão conseguir adentrar a corrente sanguínea através das perdas das tight junctions, que são aquelas junções apertadas que existem entre as células da mucosa intestinal que impedem a passagem de substâncias patogênicas, de bactérias patogênicas e do produto dessas bactérias também, em especial o LPS, que é o lipopolissacarídeo. Essas substâncias caem na corrente sanguínea que vão desencadear cascatas inflamatórias com liberação de TNA-alfa e IL-6, várias substâncias que vão causar distúrbios, truncar reações químicas na célula, por exemplo, reações que facilitariam a glicose entrar na célula. Diminui a expressão dos receptores da glicose para entrar dentro da célula, gerando um status inflamatório. Muitas vezes a gente não aprendeu isso na faculdade, porque são conhecimentos talvez um pouco mais modernos, relacionados à fisiopatologia da obesidade em si. E mesmo que esses conhecimentos, talvez você já tenha tido contato com eles, não existiam ainda medicações que atuassem diretamente nisso, melhorando esse status inflamatório de baixo grau. Mas a medicina tem avançado, a medicina sempre está progredindo, e o que nós vamos discutir aqui é o quê? Estudos científicos, com embasamento científico, que vai trazer para você e para mim também, porque eu estou sempre em crescimento, sempre buscando aprender mais, vai trazer para nós melhorias no nosso atendimento. Por quê? Seja da especialidade que você for, você vai se deparar com pacientes com obesidade, com sobrepeso. E por conta da gente estar vivendo uma pandemia de obesidade no mundo, cada vez mais nós vamos ter mais contato com esse tipo de paciente. E o que classicamente acontecia até um tempo atrás era encaminhar para outros profissionais. Mas eu acho que está chegando a hora, assim como chegou para mim, vai chegar para você, da gente poder aperfeiçoar nosso conhecimento para a gente tratar esses pacientes. E isso eu comecei a entender de alguns anos para cá, que cada vez mais esses pacientes vão bater na porta dos consultórios, dos pronto-atendimentos, e que não será mais suficiente tratar só as complicações cardiometabólicas, só hipertensão, só resistência à insulina, diabetes, só alteração do colesterol, mas a gente vai ter que pensar agora de uma maneira maior em como reduzir esse status inflamatório nesses pacientes, porque reduzindo isso, a gente vai estar diminuindo o risco de acometimentos cardiovasculares nesses pacientes, melhorando qualidade de vida. E eu quero começar toda essa discussão com um estudo científico que está em alta no meio médico, que muito se tem falado sobre ele, que é o estudo SELECT. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a mergulhar no que eu chamo de engenharia reversa. E o que é engenharia reversa? Nós vamos pegar nos nossos encontros os estudos científicos, os trials, e vamos desmontá-lo. Imagina que isso seria um carro.
carro está formado, nós vamos desmontar um carro e depois montá-lo novamente, para entender como funciona, como chegar a essas conclusões. Esse é o estudo. O estudo foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine. Diz respeito à semaglutina e seus resultados cardiovasculares na obesidade sem diabetes. Então, já há algum tempo, os estudos científicos, eles demonstraram e comprovaram que existe uma cardioproteção dada pelos agonistas de GLP-1 em pacientes que têm diabetes. E a pergunta que imperou foi: e sobre os pacientes que não têm diabetes? Será que eles poderiam também entregar esse benefício? Então, o estudo SELECT veio para responder essa pergunta. A semaglutida pode reduzir o risco cardiovascular associado ao sobrepeso e obesidade em pacientes que não têm diabetes? O que a gente sabe até hoje? Embora a redução do risco de doenças cardiovasculares pelo tratamento da dislipidemia, da hipertensão e do diabetes seja uma prática padrão baseada em evidências, o conceito do tratamento da obesidade em si para reduzir o risco de complicações cardiovasculares foi prejudicado pela falta de evidências de trials que indicassem que intervenções no estilo de vida ou farmacológicas para sobrepeso e obesidade melhorariam os desfechos cardiovasculares. Estudos têm demonstrado atualmente que, até o ano de 2035, metade, vou repetir, 50% da população mundial terá sobrepeso ou obesidade. É uma pandemia, gente. É uma pandemia que nós estamos vivendo. Diferentemente de uma pandemia da Covid-19, que os desfechos eram muito rápidos, né? Os óbitos, as complicações das pessoas que infectavam pela Covid-19 eram muito rápidos. Então, aquilo se tornava muito palpável. Para a obesidade e sobrepeso não é assim, são doenças crônicas. Em 2035, metade da população mundial vai ter sobrepeso e obesidade. E a obesidade e sobrepeso carregam com elas mesmas a grande quantidade de complicações e fatores de risco. No ano de 2015, a elevação do IMC, um IMC aumentado, um IMC acima de 25, foi responsável por 4 milhões. 4 milhões de mortes em todo o mundo, mais de 2/3 das quais foram causadas por doenças cardiovasculares. Então, o que a gente entende? É o seguinte: o sobrepeso e a obesidade, eles estão associados ou são fatores de risco independentes para um risco aumentado de eventos cardiovasculares, mesmo após levar em conta a influência dos fatores de risco cardiovasculares metabólicos. Importante isso aí. O que isso quer dizer? Se a gente pegar uma população de pessoas com IMC acima de 25 e todos os fatores de risco de eventos cardiovasculares a que eles estão submetidos, temos a população com IMC acima de 25 e todos os fatores de riscos sobre eles, fatores de riscos cardiovasculares, somente 45% desses fatores de risco são cardiometabólicos, ou seja, hipertensão, dislipidemia e diabetes. Mas a gente vê que isso contribui apenas com 45%. Então, tem outras coisas acontecendo também. Então, reduzir o risco de doença cardiovascular tratando dislipidemia, hipertensão, diabetes, seja toda uma prática baseada em evidências com as quais nós estamos já familiarizados há muito tempo, a prática de tratar a obesidade em si para reduzir o risco cardiovascular tem sido dificultada pelas faltas de evidências de estudos de trials anteriores. Portanto, o objetivo do presente estudo foi testar a hipótese de que a adição da semaglutida ao tratamento padrão seria superior ao placebo na redução do risco de complicações graves de eventos cardiovasculares em pacientes com sobrepeso e obesidade e doença cardiovascular pré-existente que não tinham diabetes. Então, os agonistas do GLP-1, eles são usados já no tratamento de diabetes mellitus tipo 2, no sobrepeso, na obesidade, e eles comprovadamente reduzem o risco de eventos cardiovasculares importantes em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e que apresentam alto risco cardiovascular. Esses agentes, os agonistas de GLP-1, eles afetam vários processos metabólicos, vias associadas ao metabolismo da glicose, da homeostase energética, inflamação. Então, o estudo SELECT partiu da premissa que a semaglutida, que é um agonista do GLP-1, também melhoraria eventos cardiovasculares entre pessoas que não têm diabetes, mas que tenham sobrepeso ou obesidade. Olha o que nós temos aqui, o desenho do estudo. Foi um grande estudo multicêntrico, duplo cego,
randomizado, controlado por placebo, conduzido em mais de 800 centros clínicos em mais de 40 países, em que participaram mais de 17 mil pessoas. Quem que eram os pacientes elegíveis? Homens ou mulheres, maior que 45 anos, com IMC maior ou igual a 27, que tinham uma doença cardiovascular pré-estabelecida. Quais seriam? Um infarto prévio, ou um AVC prévio, ou uma doença arterial periférica sintomática previamente. Pegou todos esses grupos de pacientes e tiraram alguns de dentro desse universo todo. Quem? Quem tivesse diagnóstico prévio de diabetes, quem tivesse uma hemoglobina glicada acima de 6,5, quem estivesse em tratamento com hipoglicemiante ou com agonista do receptor GLP-1 nos últimos 90 dias, uma insuficiência cardíaca classe 4 ou uma doença terminal renal ou dialítica. Você vê que eles foram randomizados aleatoriamente, um para um grupo, uma parte foi para o grupo da semaglutida, outra parte foi para tomar o placebo. E a semaglutida foi iniciada na dose de 0,24 miligramas semanalmente, e essas doses foram aumentadas mensalmente, partindo de 0,24 para 0,5, 1, 1,7, até chegar na dose padrão, dose máxima de 2,4 miligramas, que foi atingida após 16 semanas. Se por um acaso, durante o aumento da semaglutida, o paciente apresentasse algum efeito adverso importante, os intervalos desse escalonamento eram postergados, o tratamento poderia ser pausado, ou as doses de manutenção abaixo de 2,4 miligramas eram fixadas. Em caso de suspensão, quando é que poderia ter sido suspensa a medicação, ao semaglutida ou placebo? Se o paciente engravidasse, ou tivesse desejo de engravidar, se ocorreu pancreatite, ou se tivesse um nível de calcitonina acima de 100. Se durante o estudo também o paciente desenvolvesse diabetes, o uso das medicações hipoglicemiantes ficaria a cargo do examinador. E aí, entendendo agora um pouco sobre desfecho. Desfecho na estatística quer dizer o quê? Desfecho é também chamado de evento. Eles são variáveis que são monitorizadas durante um estudo para documentar o impacto de uma dada intervenção, uma exposição que tem na saúde de uma dada população. Normalmente, os desfechos são associados à cura, à piora clínica, à mortalidade. Então, o desfecho primário é a variável mais relevante a ser respondida na pesquisa. E os desfechos secundários, que são desfechos adicionais também monitorizados, que vão auxiliar de base para o entendimento do desfecho primário. No presente estudo, o desfecho primário da eficácia cardiovascular era morte por causa cardiovascular, infarto não fatal e um AVC não fatal. E os desfechos secundários foram morte por causas cardiovasculares e um conjunto de compostos relacionados à insuficiência cardíaca. Por exemplo, morte relacionada à insuficiência cardíaca, uma hospitalização, um atendimento médico de urgência, uma consulta por insuficiência cardíaca ou também morte por qualquer causa. Então, esses foram os desfechos primários e os desfechos secundários. E aí, o que a gente viu sobre essa população? O número total de participantes foi de 17.604, sendo que 8.803 no grupo da semaglutida, 8.801 no grupo do placebo. A idade média dos participantes foi de 61 e 62 anos. Então, a gente pode perceber também aqui, o sexo masculino compreendeu em ambos os grupos foi de 72%. Então, a gente vê que não havia tanta diversidade étnica aqui. Então, a população branca também era de 83%, 84% nos dois grupos, e o IMC médio de 33% também em ambos os grupos. Sobre a hemoglobina glicada, a gente vai observar aqui que 66% em ambos os grupos, eles tinham hemoglobina glicada acima de 5,7. Então, de 5,7 a 6,4, acima de 6,5 não participava do estudo, então uma hemoglobina de 5,7 a 6,4, classificado aí como a maioria dos pacientes. Olha, 66% dos pacientes eram pré-diabéticos. E outro dado importante aqui é em relação aos pacientes que já tiveram infarto miocárdio, que corresponde a 67% em ambos os grupos, ou seja, mais de 3/4 dos pacientes em ambos os grupos já tinham apresentado infarto agudo miocárdio. Esse gráfico vai mostrar para nós a proporção cumulativa dos pacientes que descontinuaram o tratamento. Então, os pacientes foram acompanhados por uma média de 39 meses, e a descontinuação prematura da semaglutida ou do placebo foi de 2.351 pacientes no grupo da semaglutida e 2.038 no grupo placebo.
Então, o gráfico azulzinho aqui é da semaglutida, o mais clarinho do placebo. A gente tem no grupo da semaglutida, 26,7% descontinuaram o tratamento, o do placebo foi de 23,6%. E foram as mais diversas causas que levaram à descontinuação do tratamento, como, por exemplo, parou intencionalmente de tomar medicação, a equipe de pesquisa não teve mais ter contato com o paciente começou a participar de outro estudo clínico, o uso simultâneo com outras medicações que haviam sido proibidas, por exemplo, os hipoglicemiantes, ou pela própria pandemia da Covid-19, que se deu também nesse período de coleta de dados. E aí, sobre os resultados? Então, a gente tem que entender primeiro o que é a hazard ratio, que é a taxa de risco. A taxa de risco é uma medida que é utilizada nos estudos para comparar um determinado evento, a chance de um determinado evento acontecer num grupo de tratamento em relação a um grupo controle. No nosso caso aqui, o grupo placebo. Se a taxa de risco ela é de 1, não existe diferença estatística de um evento acontecer no grupo controle em relação ao grupo que está sendo tratado. Se a taxa de risco ela é menor do que 1, o evento tem menor chance de acontecer no grupo tratado do que no grupo controle. E se a taxa de risco é maior do que 1, a chance do evento acontecer no grupo tratado é maior do que no grupo controle ou no grupo placebo. Então, olha só, no grupo A aqui, esse gráfico ele está tratando, aqui no A, dos eventos cardiovasculares primários graves, como ataque cardíaco, né, que é o infarto e o derrame, ao longo do tempo. A taxa de risco, olha só, de 0,8. Isso significa que, ao longo do estudo, as pessoas que estavam fazendo uso da semaglutida tiveram 20%, vou repetir, 20% menos risco desses eventos graves do que as pessoas do grupo controle, do que o grupo placebo. Então, olhando para a curva, essas duas curvinhas aqui, a gente vê que existe uma separação entre as duas linhas desde o início, desde o uso precoce do placebo, que se perpetua ao longo das semanas. O que significa que o efeito protetor da semaglutida ele é mantido ao longo do tempo. No B, nós temos as mortes por causa cardiovasculares. Então, esse gráfico está mostrando uma taxa de risco de 0,85. Então, nós poderíamos inicialmente pensar que a semaglutida oferece alguma proteção contra a morte cardíaca, mas o valor do P, que é 0,07, nos diz que isso poderia ter acontecido ao acaso. Então, nesse caso específico, das mortes por doenças cardiovasculares, nós não podemos afirmar com certeza que a semaglutida reduz a morte cardíaca com base nos dados do estudo. No gráfico C, nós temos os desfechos pelos compostos da insuficiência cardíaca. Mais uma vez, uma taxa de risco de 0,82, que indica que a semaglutida está associada a uma redução de 18% no risco dos eventos relacionados à insuficiência cardíaca. Como esse intervalo de confiança está entre 0,71 e 0,96, nós podemos, como não inclui o número 1, isso significa que os resultados são estatisticamente relevantes. E a gente pode ter uma confiança razoável de que a semaglutida também oferece proteção contra a insuficiência cardíaca. E no último gráfico, que é o gráfico D, que é a morte por qualquer causa. Então, a gente tem aqui novamente uma taxa de risco de 0,81, ou seja, existe um risco de 19% menor no grupo da semaglutida em relação ao placebo. Então, este resultado também é estatisticamente significativo, sugerindo que a semaglutida pode reduzir mortes por causas gerais. Portanto, resumindo os 4 gráficos, eles nos fornecem o quê? Uma comparação visual de que existe uma tendência consistente de que a semaglutida pode reduzir vários riscos de eventos e mortes graves relacionados à saúde cardíaca, exceto pela morte aqui no gráfico B, mortes graves relacionadas pela morte por causas cardiovasculares, onde o resultado não foi conclusivo. Nesse outro diapositivo, a gente observa um gráfico em que mostra a perda de peso ao longo do tempo, desde o início da randomização dos pacientes. Aqui em azul, nós temos o grupo que fez uso da semaglutida e aqui em cima o grupo placebo. O que a gente pode perceber nisso aí? Que a perda de peso no primeiro ano, mais ou menos 52 semanas, foi muito grande nos pacientes que fizeram uso da semaglutida. Após isso, existe ainda uma perda de peso, mantém uma perda de peso em menor proporção, mas a perda de peso foi muito importante no primeiro ano.
A perda de peso após 221 semanas para o grupo da semaglutida foi de aproximadamente 10%. Para o grupo placebo, que é o primeiro em cima, na linha cinza, a perda de peso ela é muito pequena. E no final das 221 semanas, manteve-se aproximadamente em 2% de perda em relação ao peso inicial. Nesse outro gráfico, a gente vai ver os eventos adversos. Sobre os eventos adversos, olha só, a incidência de eventos adversos graves foi menor, repetindo, foi menor entre os pacientes designados para receber a semaglutida do que entre aqueles designados para receber o placebo. Então, os eventos adversos graves foram relatados em 2.941 pacientes, ou seja, 33% dos pacientes que usavam a semaglutida e em 36% dos pacientes que usavam o placebo, com diferença estatística. Então, mais de um terço dos pacientes em ambos os grupos, eles relataram eventos adversos graves com uma proporção ligeiramente menor no grupo da semaglutida. Sobre os eventos adversos que levaram à permanente descontinuação, parou de usar ou a semaglutida ou o placebo, foi de 16% na semaglutida e de 8% no placebo, também com diferença estatística significativa. Isso se deve principalmente a quê? Às desordens, às alterações gastrointestinais. De fato, pacientes em uso da semaglutida têm efeitos adversos, principalmente gastrointestinais, náuseas, alterações intestinais, vômitos, que podem acontecer principalmente no início do tratamento ou ao longo do uso da medicação, no escalonamento, naquele momento em que se aumenta a dose da medicação, certo? A incidência dos distúrbios relacionados à vesícula miliar foi maior com a semaglutida, mas sem diferença estatística. Agora, os eventos graves adversos relacionados a pancreatite, insuficiência renal, distúrbios nervosos não foram mais frequentes com o da semaglutida do que com o placebo. Isso é particularmente importante no que diz respeito à pancreatite. Existia um conceito de que a semaglutida aumentava o risco de pancreatite nos pacientes. Os estudos mostram que não existe diferença significativa do acometimento da pancreatite nos pacientes que fazem uso da semaglutida daqueles que fazem uso do placebo. Nesse diapositivo, olha que interessante. A semaglutida melhorou os resultados cardiovasculares neste estudo. Então, no estudo SELECT, houve melhora, portanto, dos resultados cardiovasculares, o que não foi comprovado em estudos anteriores, em que mesmo com mudança de estilo de vida em estudos anteriores associada à farmacoterapia, não conseguiram comprovar o quê? Melhora de resultados de desfechos cardiovasculares. E aí eu faço um parêntese aqui para a gente entender uma seguinte situação. As fibras, determinados alimentos no nosso intestino, entre eles principalmente as fibras, elas vão ser digeridas por bactérias, que vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, três representantes principais: acetato, butirato, propionato. Estes servirão de substrato lá nas células L enteroendócrinas para a produção de quem? Do GLP-1. O GLP-1 no sistema nervoso central estimula neurônios anorexígenos, Pon-Kicart, e inibe neurônios orexígenos. Se estimula o hormônio anorexígeno, você diminui a ingesta alimentar e aumenta a sua saciedade. Se inibe os neurônios orexígenos, vai diminuir ainda mais o seu apetite e aumentar ainda mais a sua saciedade. Com isso, a ingesta calórica é menor. Com isso, trata-se o sobrepeso e a obesidade. Isso é clássico, clássico. Mas existem outros benefícios também do GLP-1, das quais o presente estudo traz que ele possibilitou, novamente, ele possibilitou melhora nos desfechos cardiovasculares. Infarto, derrame, morte por causa cardiovascular. E aí é interessante um outro raciocínio, que teve um estudo de 2013, como chamava o estudo: Efeitos cardiovasculares de intervenção intensiva no estilo de vida em diabetes mellitus tipo 2. O estudo ele examinou se uma determinada intervenção intensiva em estilo de vida para perda de peso, ele diminuía a morbimortalidade cardiovascular entre os pacientes.
Infelizmente, o estudo foi interrompido precocemente com base numa análise de futilidade, quando o segmento médio foi cerca de 9, 10 anos. Só que a perda de peso foi maior no grupo da intervenção do que aquele que estava fazendo mudanças intensas no estilo de vida do que no grupo controle. O maior benefício do estudo foi que, em um ano, houve uma diminuição de 8,6% do peso corporal em relação ao grupo placebo, que foi uma perda de peso em um ano só de 0,7%. Então, à medida que o estudo ia prosseguindo, houve um reganho gradual de peso e esses pacientes, tanto do grupo placebo quanto do grupo de intervenção, foram aproximando o peso. Mas no primeiro ano desse estudo, a perda de peso foi de 8,6% no grupo de intervenção e 0,7% no grupo controle. Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte: não é uma diferença de peso muito grande daquele estudo para esse. Lá perdeu 8,6% de peso em um ano, o grupo intervenção. Aqui, no SELECT, houve uma perda de peso de 9,4% no grupo intervenção. É claro, populações diferentes, lá os pacientes tinham diabetes mellitus, aqui não tinha, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: alguma perda de peso naquele grupo foi alcançada. No entanto, o desfecho primário, que é um composto de causas cardiovasculares, infarto não fatal, que são os endpoints primários, o AVC não fatal, isso só houve diminuição, só houve intervenção, só houve melhora aqui no estudo SELECT. Naquele trabalho não teve benefício cardiovascular. Perderam peso? Perderam. Depois foi suspenso, eles começaram a melhorar o peso. Mas lá não teve benefício cardiovascular. Aqui teve no grupo SELECT, dizendo que muito mais do que uma perda de peso que a semaglutida ofereceu pelo benefício que a gente já comentou aqui, de estímulo de neurônio orexígeno, estímulo de neurônio anorexígeno, bloqueando a ação de neurônio orexígeno, isso é classicamente. Mas foi além disso. Houve melhora nos parâmetros cardiovasculares. É o primeiro estudo que comprova isso em relação a essa classe de medicação em pacientes que não têm diabetes. Neste ensaio randomizado e controlado por placebo, envolvendo pacientes com doença cardiovascular pré-existente, sobrepeso ou obesidade, mas sem diabetes, a semaglutida subcutânea semanal, na dose de 2,4 mg, foi superior ao placebo, reduzindo a incidência de morte por causas cardiovasculares, doenças miocárdicas não fatais, que é o infarto, ou acidente vascular cerebral não fatal, em um acompanhamento de 39 meses. Então, essa foi a grande conclusão do estudo SELECT. Provou-se que, em pacientes também que não tinham diabetes média tipo 2, que esses benefícios cardiovasculares de redução desses endpoints primários, desses desfechos de AVC não fatal, de infarto não fatal, de morte cardiovasculares, foram diminuídos em 20%. E aqui, além disso, eu quero fazer algumas considerações. Eu acredito que uma limitação importante desse ensaio, desse estudo, é que foi incluído somente pacientes com doença cardiovascular pré-existente. Então, foi uma profilaxia secundária. Não tinha pacientes sem diabetes e que não tinham doença cardiovascular, para se pensar numa profilaxia primária. Então, fica aí um raciocínio para quem sabe um estudo posterior aí para pacientes com sobrepeso, obesidade e sem doença cardiovascular, se ele preveniria, ou seja, uma profilaxia primária, a ocorrência de efeitos cardiovasculares. Outra coisa é que a diversidade dos pacientes não replica a população global mundial. Por quê? Tinha só 27,7% de mulheres e só 3,8% de pacientes negros. Isso não reflete uma amostra mundial da população. E a potência da semaglutida, neste estudo SELECT, ela foi semelhante à dos anteriores nos pacientes com diabetes, o que sugere que o tratamento com a semaglutida ele poderia ser aplicado de uma forma mais ampla para prevenção secundária dos eventos cardiovasculares na população crescente de sobrepeso e obesidade. E por último, mas não menos importante, devido ao fato que de 2/3 dos pacientes apresentavam uma disglicemia, ou seja, tinham pré-diabetes, um nível de hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, o estudo sugere que seja feita uma abordagem mais efetiva, mais terapêutica, mais atenta em relação ao pré-diabetes. Não apenas por quê? Por causa da associação entre diabetes e risco cardiovascular, mas também por causa da oportunidade de melhorar os resultados cardiovasculares através de um controle adequado do peso. Esse foi o estudo SELECT, um estudo maravilhoso, muito elegante, muito bem delineado,
com grande complexidade. Isso é interessante dizer, uma grande complexidade estatística. Eu trouxe aqui de uma maneira, tentei melhorar ao máximo para a nossa linguagem médica a grande complexidade estatística, mas foi um estudo muito bem desenhado. Fica aí agora todo o raciocínio, todo o conhecimento que esse estudo trouxe, compartilhar esse conhecimento e melhorar o nosso atendimento aos pacientes com obesidade, com sobrepeso. Na próxima semana eu vou estar trazendo aqui o estudo FLOW, fala sobre os benefícios dos agonistas de GLP-1 na saúde renal dos pacientes. Foi muito bom ter passado esse momento aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido e cada vez mais estejam se tornando mais experts nos tratamentos atualizados de pacientes com obesidade e sobrepeso.